O Senhor Jesus, queridos, glória a Deus, porque nós estamos aqui no ajuntamento dos santos e o Senhor já está operando a nosso favor, amém? Quem crê, dê um glória a Deus bem forte aí. Oh, glória ao Senhor Jesus. E hoje é culto de quebra de cativeiros, pois a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Aleluia. Amém, queridos? Levanta a sua mão e declare: eu conheço a verdade. E porque eu conheço a verdade, eu sou liberto. Eu sou liberta na autoridade do nome de Jesus. Por favor, eu peço que vocês abram uma palavra no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículos 4 e 5 inicialmente, porque hoje nós vamos vencer como igreja do Senhor, vamos denunciar o espírito do orgulho, da altivez, da arrogância e da soberba. Amém? Eita, que amém fraquinho, hein? Amém? Amém ou não amém, irmãos? Vai vencer ou não vai? Aleluia! Abacuque 2, verso 4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua... Vamos voltar. Quero a atenção dos irmãos hoje, hein? Vamos ler todos aí em voz alta. 1, 2, 3 e já. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua... Amém. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém? Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos agora e vamos entregar esse período de palavra diante do altar do Senhor. Pai querido, Deus poderoso, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo teu Santo Espírito que já está se movendo nas nossas vidas, se movendo no nosso coração nesta noite. Uma noite fria, meu Pai, aqui em São Paulo, mas o seu Espírito Santo deseja operar com fogo, com fervor, com cura, com libertação. E nós desejamos, Senhor, mais e mais da tua glória. Nós desejamos mais e mais da sua palavra. Temos sede e temos fome do Senhor Jesus. Verbo vivo, pão vivo que desce dos céus. Então, Pai, pedimos a ti, fala conosco, Senhor. Que não seja eu aqui, a carne, pastora Daniela, a falar, mas seja simplesmente e poderosamente a sua voz, Senhor, que vem e que faz a obra de maravilhas que tu desejas realizar nas nossas vidas, os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, glória a Deus. Nós vemos aqui um trecho de Abacuque que fala no versículo 4 sobre o orgulhoso e no versículo 5 sobre o arrogante, né? Então age nos dias de hoje, age essa ação desse espírito. É um espírito, amém? Não é uma pessoa. Quando nós vemos alguém altivo, né, que se acha, que se gaba, a gente não vê muito lá fora, né? Muitas vezes a gente não está vendo muito lá fora, né? Mas nós percebemos que a pessoa, muitas vezes o inimigo tenta colocar no coração e falar: essa pessoa é assim. Não é assim. Essa pessoa não é assim. Essa pessoa, ela está debaixo de uma influência espiritual. Ela está está dentro de um cativeiro espiritual, né? E esse espírito, que é o espírito do orgulho, da altivez, soberba, ganância, vanglória, ele permeia e tenta entrar no coração de todos, né? Todos estão sujeitos à tentativa desse espírito, né? Então esse espírito no mundo aí,
ele discursa, né? É uma coisa que impera, né? Você precisa ser, né? Você precisa ser, você precisa ter, você precisa fazer muito, você precisa ter muito, você precisa expandir os teus desejos, mas você precisa para quê? Para si. E as pessoas estão assim, né? Desejando, correndo, buscando, fazendo, sendo. Você vai entrar lá na rede social, né? Você vê lá pessoas, né? E é um mundo de maravilhas, né? As pessoas são todas maravilhosas, tem tudo, né? Tem seus carros, a família é a família da margarina, né? Todo mundo sorrindo, né? Tirando a selfie, tudo. Porque esse é o espírito que tenta maquiar, né? O coração das pessoas. Mas hoje, como igreja do Senhor Jesus, nós vamos denunciar e destruir em nome de Jesus das nossas casas. E Ele não tem poder de intentar contra as nossas vidas. Amém? Amém? Glória a Deus. Assim as pessoas estão sendo reconhecidas, assim elas estão sendo louvadas, assim elas estão se vangloriando. Por quê? Porque esse demônio coloca isso como uma semente no coração, como uma semente de contaminação. E as pessoas vão ouvindo esse discurso do inferno e achando que essa é a forma ideal para ser feliz e ser realizado, né? A mídia, como eu disse, a cultura, as redes sociais, assim é implementado, programado, desde pequenininho, com crianças, né? E vão lá na escola, e é assim que você tem que fazer, é desse jeito que você tem que, né, se portar, você tem que almejar, você tem que buscar coisas grandiosas. Você tem que ser o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Só que Deus deseja que os filhos deles tenham o melhor? Sim ou não? Sim. Deus deseja que os filhos deles sejam pessoas de valor, reconhecidas? Sim ou não? Sim. Mas qual é o objetivo? E é aí que é esse o ponto que nós vamos trabalhar nesta noite. Qual é o objetivo? Nós desejamos entregar, sim, sempre o melhor para a nossa casa, para a nossa família. Entregar, sim, sempre o melhor para o nosso ministério, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Sim, a gente precisa, né, ser o melhor para com o nosso próximo. Sim, precisamos. Mas nós precisamos entender que o nosso interior precisa estar com a motivação correta. Amém? Vamos ler agora Provérbios capítulo 16. Provérbios 16, versículos 18 e 19. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Amém. Só até aqui. Então a consequência da ação desse espírito, o que é? É a queda, é a destruição. Mas hoje nós vamos denunciar a ação desse espírito e declarar que Jesus Cristo, Ele reina na nossa motivação. Levanta sua mão e declare: a minha motivação eu consagro ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 3, porque esse demônio, esse espírito, pastora, mas você está pregando, né, no sentido de batalha espiritual, no culto do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo, ele veio para libertar. O Espírito Santo, ele vem para tirar de cativeiros aqueles que estão presos. E enquanto o pastor estava em oração, e o Espírito Santo de Deus falou que hoje ele deseja libertar pessoas que estão no cativeiro, em cativeiros
subjugadas através desse espírito. Amém? Então vamos lá, Gênesis 3, verso 4. Diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Pode parar aqui no 6, pastor, por favor. Então aqui foi a ação desse espírito, né, que aqui estava representando a serpente, mas é a ação daquilo que é o sentimento que permeou o coração de Satanás. Então, a serpente, ela sugeriu, né, com aquele fruto, o quê? Aquilo que era a altivez, a soberba. Porque ela falou, vamos voltar aqui no versículo 5. Olha só o discurso desse demônio. Ele falou assim: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Né? Então Satanás deu essa proposta para Eva e falou: não, você vai ser muito melhor do que Deus. Deus sabe. Deus sabe, e por isso ele quer que você não receba disso. Por quê? Porque Deus sabe que você vai ser como ele. Né? Então, aquilo contaminou, a proposta da serpente, desse espírito, contaminou o coração de Eva. E Eva olhou para o fruto, comeu, cedeu ao pecado, cedeu a essa ação de contaminação. E a partir daquele momento, foi isso que aconteceu. Adão e Eva foram contaminados com o desejo de serem maiores que Deus. Isaías, capítulo 14, versículos do 9 ao 15, diz sobre o sentimento que fez com que Lúcifer caísse e fosse destituído de sua posição, e se transformasse em um ser caído e sentenciado à morte eterna. Vamos ler aqui. O além deste o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro da tua chegada. 14:9. Ele por tua causa desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos esses respondem e te dizem: tu também, como nós, está fraco e és semelhante a nós. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som de tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e do monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pode ir, irmão. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Amém? Aqui fala... Esse trecho aqui está falando sobre Satanás. O momento em que ele estava lá na glória, como um querubim, regente do coral dos anjos do Senhor. Lá ele permitiu que o sentimento da altivez e a soberba entrasse em seu coração. E a palavra diz aqui, nós lemos que ele caiu. Né? E como nós lemos a palavra aqui, a soberba... Após a soberba vem a queda. Vamos ler agora. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12.
Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para quê? Veja que não caia. Então nós precisamos ter dentro de nós esse exercício. Quando nosso Senhor Jesus diz que nós temos que vigiar e orar, nós temos que verdadeiramente em todo momento vigiar e orar. Porque assim como Satanás fez Adão e Eva cair, e assim essa semente contaminou o coração da raça humana, nós também precisamos nos posicionar e entender que o objetivo de Satanás é o quê? É fazer com que toda a humanidade caia nesse pecado também, né? Então nós vemos hoje aí as guerras, né? As contendas, nós vemos aí as situações acontecendo mundialmente. Por quê, irmãos? Por que tem tanta guerra? Por que tem tanta, né, assolação nessa terra? Por quê? Porque as pessoas, elas querem o poder. E quanto mais elas querem, mais elas têm, mais elas querem, né? E nós precisamos estar atentos e vigilantes para nos opor a esse espírito que tenta, e vai tentar, porque ele é o tentador, Satanás é o tentador, e nós temos que ter vigilância. Então levanta a sua mão e declare: eu estarei vigilante em nome de Jesus. Amém? Vamos lá agora em Mateus 7, versículos do 3 ao 5. Amém. Olha o que diz: porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? E quantas vezes, né, o inimigo intenta mesmo. Para quê? Para que ele vai trabalhar de todas as formas para que você observe mais o erro do próximo. Para que você olhe para o próximo e despreze o próximo. E comece a avaliar. E é isso que acontecia também lá que o nosso Senhor Jesus denunciava. Os religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas. Por quê? Porque eles tinham todas as suas vestimentas, toda a aparência de santo, tudo. Mas aí o Senhor olhava e via dentro deles um sepulcro caiado. O que é o sepulcro caiado? Quem sabe? Vai lá no cemitério, está lá o sepulcro, todo pintadinho, né? Branquinho, aí tem a foto da pessoa, tem a florzinha. Mas vai abrir lá abre o sepulcro. O que vai subir? Podridão, imundícia. E por que o nosso Senhor, ele se levantava e ele falava, vocês são uma raça de víboras. Por quê? Porque eles fingiam ser quem eles não eram. E dentro deles fermentava o quê? Fermentava a soberba. De achar, não, eu dou o dízimo da hortelã. Ai, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu vou na vigília, eu subo um monte, eu faço aquilo, eu faço outro, e aquilo fermentava o seu coração. Mas dentro deles não havia um coração arrependido. Dentro deles não havia um ambiente que o Senhor Jesus pudesse realizar obras grandes e miraculosas, né? Não havia. Por isso que o Senhor denunciava, por isso que o Senhor falava. Porque que quando o Senhor passava, né, os leprosos eram curados, né? A prostituta era liberta de 7 demônios, Maria Madalena. Por quê? Porque dentro deles havia um coração aberto para viver o novo do Senhor Jesus. E nós temos que ter dentro de nós um coração aberto para viver o grande do nosso Deus, para viver o novo, para todos os dias, ao nós olhar, abrimos os nossos olhos, nós
orarmos e falarmos: Senhor, muito obrigada por esse presente que o Senhor me deu. O que o Senhor quer realizar hoje na minha vida? Tantas vezes, tantas pessoas abrem os olhos e já correm, fazem a correria, aí escrevem metas do dia, metas de hoje, metas financeiras, metas daquilo. Não, eu tenho que fazer isso, aquilo outro para alcançar esse meu objetivo. Muitos servos de Deus, né? Podem até estar fazendo isso. Mas é necessário que você faça apenas uma pergunta: Senhor Jesus, o que o Senhor quer realizar hoje na minha vida e através da minha vida? Isso para qualquer pessoa. Você precisa criar esse hábito. Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? Porque eu tenho sonhos. Todos nós temos sonhos. Senhor, o que o Senhor... Eu tenho esse sonho, eu quero que isso aconteça. Eu quero bater essa meta, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas, em primeiro lugar, eu quero a sua vontade. O que o Senhor tem para mim? E assim nós nos sujeitamos a Deus. Amém? Muitos estão perdendo tudo, adoecendo, se desgastando, se enganando, estão tomando até, remédios de ansiedade, depressão, estão com crises. Por quê? Por quê? Porque não conseguem se sujeitar a Deus, se sujeitar ao Espírito Santo de Deus. Estão em seu coração fermentando os seus desejos, as suas vontades, e não estão ouvindo a voz do Senhor. O Espírito Santo de Deus, nesta noite, deseja abrir os teus olhos e te convida a vencer a ação dessa obra do inimigo que tenta colocar muitos em cativeiros. Vamos ler em Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versículo do 1 ao 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só até lá, pode voltar. Isso, deixa aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só que tem pessoas que estão fazendo o contrário. Elas estão sujeitando-se ao diabo e resistindo a Deus. Né? Por quê? Por quê? Porque dentro dela há esse cativeiro do orgulho, de achar que consegue fazer sozinho, de achar que consegue agir do jeito que ela quer, e fazendo do jeito que ela quer, ela vai conseguir alcançar seus objetivos. O mundo, ele precisa que você se levante como luz. O mundo,
Ele precisa que você seja o sal da terra, a luz do mundo. O Senhor deseja que você se levante nesta noite para se sujeitar a Ele. Amém? Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Faça um exercício agora. Feche os teus olhos por um momento. E eu quero que você imagine você na posição que você almeja. Aquilo que é o teu sonho, aquilo que é o teu plano, o carro do teu sonho, a casa dos teus sonhos. Imagine vivendo isso. A sua família ao seu lado, os seus bens, os seus filhos, o ministério abençoado. Comece a se imaginar nesse ambiente. Você se imaginou? Agora você vai se perguntar: para que servirá tudo isso? Será apenas para você dizer que tem? Que a promessa se cumpriu? Que você foi validado como um servo de Deus que viveu a promessa? Ou servirá para que você testemunhe? Olha aqui para mim. Você precisa entender que aquilo que Deus deseja fazer com a nossa vida, com a sua vida, é para testemunho da glória dele. Deus não nos chamou para sermos filhos mimados. Deus não chamou a gente para a gente ouvir só o que a gente quer, não. Sabia? Não. Deus nos chamou para nós vivermos coisas maiores. Pois a palavra do Senhor em Jeremias diz: eu é que sei. Que pensamento eu tenho ao vosso respeito? Você sabe quais são os pensamentos de Deus ao teu respeito? Quem sabe? E você precisa procurar. Você precisa perguntar. Porque muitas vezes a gente fica só falando: Deus, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E a gente não sabe quais são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Deus deseja falar. E hoje, nesta noite, Ele diz, em primeiro lugar: eu tenho pensamentos de paz ao teu respeito. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejas. Eu quero te dar o fim que você desejou, o fim que você almejou aí agora no teu coração, com seus olhos fechados. Mas eu quero te dar quando você entender que você precisa se preparar para quando o Senhor te entregar, você usar isso para testemunhar a glória dele. Para testemunhar o quão ele é fiel sobre a tua vida. Para declarar que o nosso Deus é vivo, é real, é poderoso. Em nome de Jesus. O seu testemunho servirá para servir a Jesus. Amém? Levanta a sua mão e diga com fé: o meu testemunho servirá para servir a Jesus. Amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, nós vencemos o espírito da soberba, nos sujeitando a Deus, como nós lemos aqui. E a palavra, o verbo sujeitar, ele significa submeter-se ao controle de alguém. Nós fomos programados para quê? Nós fomos programados para sermos independentes, não? A gente nasceu, nossos pais cuidaram de nós, aí com determinada idade, ele falou: agora se vira, vai trabalhar, faz agora a sua parte que a vida é sua, Só que o Espírito de Deus, ele deseja nos ensinar a sermos dependentes dele. Nós precisamos nos submeter ao controle do nosso Senhor Jesus. Uma atitude voluntária de ceder. O verbo sujeitar é uma atitude voluntária de ceder.
Muitos estão lutando, resistindo ao agir do Senhor, ao destino do Senhor. Mas hoje o Senhor te diz, apenas ceda. Ceda. Não lute mais. Como o Senhor Jesus falou com o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, e estava lá no caminho de Damasco. Ele estava assim, com seu objetivo de matar os cristãos, porque ele achava que os cristãos, aqueles que eram do caminho, eram de uma seita, e ele era um homem de Deus, um fariseu, ele tinha que lutar pela causa de Deus. Ele estava no caminho errado, no seu cavalo, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E ele teve um encontro com a luz, e quando ele viu aquela luz, aquele poder todo, ele caiu do cavalo, ajoelhado diante do poder do Senhor Jesus, e ele falou, quem és, meu Senhor? E o Senhor Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitar-te contra o arguilhão. O termo hoje é assim, traduzindo, dá murro em ponta de faca, sabe? Já deu um murro na ponta de uma faca? Quem deu? Que bom, né? Amém, né? Vocês estão bem, estão sóbrios. Mas é assim. E muitas vezes nós estamos assim, espiritualmente, dando murros em pontas de facas. Mas naquele momento, toda aquela soberba que havia em Saulo caiu por terra. E ele voltou e iniciou a partir daquele momento de um encontro com o Senhor Jesus, um período de transformação. E o Senhor deseja realizar o início de um novo tempo para a nossa vida, para a tua vida espiritualmente. Quem deseja receber um start, um reset espiritual. Então hoje o Senhor está marcando nas nossas vidas, na sua vida, um tempo novo. Um tempo onde você vai ceder. Um tempo onde você vai ouvir mais do que falar. Um tempo onde, quem está preparado para ouvir mais a Deus do que pedir? Tem que ter coragem. Ouvir mais do que pedir. Amém. Então, levanta a sua mão e declare, eu, nesta noite, começo um tempo onde eu me submeto ao controle do Senhor Jesus. Eu tomo uma atitude voluntária de ceder à vontade de Deus. Amém? Aleluia. Em segundo lugar, para vencer esse espírito, nós precisamos resistir. Resista a Satanás. Se oponha a Satanás. Amém? E ele fugirá de vós. Olha. Tiago diz aqui, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós temos a autoridade para resistir ao diabo. E quando nós resistimos, ele precisa fugir. Amém? Pastora, mas está tão difícil. Eu estou resistindo, mas ele fica tentando. Resista até o sangue. Resista até ele ir embora, até ele sair. Se oponha, ore, guerreie. Pare de ceder às mentiras do inimigo. Pare de ceder aos enganos, às propostas de Satanás. Para de ceder aos medos que vêm, ao pavor. Para de ceder às dores, às tentações, às vozes mentirosas. Para de ceder ao inimigo. Resista ao inimigo. Porque você tem autoridade. E quando você resiste a ele, ele tem que fugir. Amém? Levanta a sua mão e declare. Satanás, você
Comigo só tem uma opção, é fugir. Então, em nome de Jesus, sai. Ai, com autoridade agora, hein? Esse sai está muito temeroso. Levanta a mão e diga: em nome de Jesus, Satanás, eu te resisto e eu ordeno que saia em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Terceiro lugar, nós precisamos nos aproximar de Deus de todo o nosso coração. Tiago 4, verso 8, parte B. Que diz assim. Vamos ler tudo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Hoje o Senhor quer que nós venhamos a recalcular a rota da nossa vida. Amém? Levanta a sua mão e diga: eu vou recalcular a minha trajetória. Eu vou purificar as minhas ações. Amém? Você precisa orar. Ore e peça para Deus te mostrar o que você tem feito, o que as suas mãos estão se sujando aqui, como Tiago diz. Tiago pede: purificai as mãos. E o que representa a mão? Representa a ação. Aquilo que, né, a mão faz, o que ela faz, o que ela pega, como ela age. Então, peça para o Senhor te mostrar aquilo que você precisa limpar, se purificar, a sua maneira de agir. Em nome de Jesus. Limpe os seus sentimentos, como aqui, ó, parte B. E vós de ânimo dobre, vós que sois de ânimo dobre. O que é um ânimo dobre? A definição de um ânimo dobre é aquele que é dividido por interesses. Né? Essa palavra aí está, esse é o significado. Aquele que está dividido, ânimo dobre. Está com o ânimo, o interesse dividido. E o Senhor está nos pedindo nessa noite para que nós limpemos o nosso coração de todo o interesse errado. De tudo aquilo que é o interesse que não vem do Espírito Santo, que não vem de Deus. Amém? O Senhor deseja alinhar os nossos corações e colocar dentro de nós um interesse, uma motivação correta diante dele. Levanta assim a sua mão e diga: eu limpo o meu coração nesta noite de todo o interesse que não vem do reino do meu Senhor Jesus Cristo. Amém? Quarto e último lugar, nós precisamos de quebrantamento. Versículo 9 e 10 de Tiago diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, afligir, como está aqui, volta no verso 8, por favor, pastor. 9. Afligi-vos. O afligir aqui, o significado é trabalhar pesadamente. Até que ponto nós estamos nos esforçando para ter um coração contrito e quebrantado na presença de Deus? Até que ponto a gente tem se esforçado para nos santificar mais? Até que ponto nós temos nos esforçado para orar mais? Para entrar no profundo? Para sair, né, das águas da presença de Deus só do calcanhar? Tem gente que está anos só com a presença, a glória de Deus, o conhecimento de Deus só no calcanhar, né? Não, Deus deseja que você entre nos rios do Espírito Santo. Que você sinta e receba o poder, a revelação espiritual. Porque esse é o momento da oportunidade. Amém? Você está no momento de uma oportunidade nesta noite.
E como que você vai se dispor nesta noite, a partir de hoje, que você esteja convicta em trabalhar pesadamente para viver, para receber das revelações que Deus tem para entregar à sua vida. Lamentai e chorai, né? Prantear, converta a sua risada em pranto. Nós temos uma mania, né, como servos de Deus, que a gente só quer viver o bem, né? Ai, eu só quero bênção, eu quero a bênção. Aí quando vem uma provinha, a gente já se abate, né? O inimigo já fala, não, cai aí na cama, já fica em depressão, não vai mais na igreja, não está nem aí mais, né, se desmotiva. Não, nós precisamos entender o tempo de Deus. Porque se Deus está permitindo uma prova na nossa vida, não é para que a gente morra nessa prova, mas é para que a gente crie dentro de nós um caráter, uma personalidade, a nossa personalidade espiritual seja ativada. Porque se não há lutas, não há provas, não há o quê? Quando não tem luta, não tem vitória, né? Tem que ter uma luta para ter vitória. Tem que ter guerra para ter vitória, né? Então, glorifica a Deus pelas tuas guerras. Levanta a sua mão assim e fala, Senhor, muito obrigada, porque eu estou vivendo hoje essa prova, mas eu declaro que esta prova não vai me matar. Esta prova é um instrumento de Deus para que eu viva as minhas promessas e forge dentro de mim o caráter do teu filho. Amém? Glória a Deus. Amém. E a palavra, o significado da palavra, dessa palavra pranto aqui, significa luto. Acredita? No dicionário está lá. Converta-se o vosso riso em luto. Como a palavra mesmo diz, né? Que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa. Por quê? Porque é na casa onde há luto que a gente sabe quem nós somos. Nós não somos nada. Nós somos pó. E ao pó voltaremos. E nós temos que ter esse entendimento dentro de nós. Nós não somos nada, meus irmãos. Nós somos pó. Nós só estamos aqui respirando hoje por quê? Porque nós temos o poder nas nossas vidas? Não. É porque Deus nos dá o Espírito. E nós somos seres viventes. Porque Ele sopra. Todas as vezes que nós respiramos, Ele está soprando em nós a sua vida. Amém? Então, nós precisamos entender que o princípio de vivermos o propósito de Deus para a nossa vida é nos humilharmos. Amém? Mateus 11, versos 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29. Aleluia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quem está falando isso, irmãos? Quem que está falando isso aqui? O nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus. Volta lá, irmão, 28. O Senhor Jesus está dizendo, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Continua. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Você quer ter descanso para a tua alma? Você que está cansado, sobrecarregado, tantas situações, tantas dores, tantas adversidades.
O Senhor está fazendo um convite para você nesta noite. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, não o seu. Não, traduzindo aqui, não queira fazer as coisas do teu jeito. Faz do meu jeito. Aprenda de mim. Porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. E quando nós aprendemos com nosso Senhor, nós achamos descanso para as nossas almas. Amém? Deixe aos pés do Senhor toda a carga que não pertence a você nessa noite. Aprenda com Ele o caminho da humildade. Filipenses 2, versos 6 ao 11 diz. Filipenses 2, versos do 6 ao 11, fala sobre o nosso Senhor Jesus. Olha só. Pois Ele, nosso Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo o nosso Senhor Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ele se esvaziou de si mesmo. O Deus Emanuel, o Deus Filho, desceu de seu trono de glória, se fez carne e sangue como nós, se sujeitou a Deus, se sujeitou à voz, à vontade, o plano, o projeto de Deus para a sua vida. E porque Ele fez com humildade, cumpriu com o seu propósito na terra com humildade, Ele recebeu a condição maior. Por quê? Porque Ele amou a Deus. E Ele nos amou. E nos amou até o fim. Amém? Curva a tua cabeça agora, fecha os teus olhos. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Nós precisamos. E nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui porque queremos te ouvir. Estamos aqui com nosso coração aberto, Senhor. Porque queremos entender, Senhor, qual é o projeto de Deus para as nossas vidas. Nós nos esvaziamos de nós mesmos. Nós ouvimos e inclinamos o nosso ouvido à tua direção. Porque queremos, Senhor, te louvar, te honrar, te servir verdadeiramente de todo o nosso coração. Queremos ceder voluntariamente aos teus planos, aos teus projetos para as nossas vidas, Senhor. Eu quero que você repita essa oração com toda a fé do teu coração. Diga assim comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me arrependo por ter permitido em algum momento da minha vida me contaminar e ceder ao pecado da arrogância, soberba e altivez de espírito. Eu renuncio neste momento todo sentimento que Satanás usa nesse século para fazer cair os filhos de Deus. Eu lanço para fora do meu coração toda a vanglória, todo sentimento de soberba, de ser melhor do que o meu próximo, de ser maior do que o meu irmão. Tudo que eu tenho, Senhor Jesus, vem de ti, para que eu use a favor de testemunhar o teu amor.
Diga para ele: eu me sujeito a ti, Senhor Jesus. Eu peço que me ensine a ser como o Senhor é, Senhor. Ser manso, humilde verdadeiramente, assim como o Senhor é em seu coração. Eu desejo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Eu resisto a Satanás e ao espírito de soberba e altivez, na autoridade que há, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno agora, levanta sua mão e declare: eu ordeno agora, saia do meu coração, pois eu me aproximo do meu Deus e do meu Pai nesta noite. Eu recalculo a rota da minha existência nesse momento. E a partir de hoje, vou purificar as minhas ações. Peço a ti, amado Deus Espírito Santo, que me mostre aquilo que o Senhor deseja que eu me limpe. Eu limpo o meu coração. Põe a mão no seu coração agora e diga: eu limpo o meu coração. E declaro que todos os interesses que não pertence ao coração do Senhor Jesus, sai agora do meu sentimento. Eu me quebranto neste momento e declaro que trabalharei pesado para desenvolver dentro de mim um coração que agrade ao meu Deus. Reconheço a minha insignificância como pó, e sem ti sei que nada posso fazer. Eu renuncio neste momento toda arrogância e me humilho diante do Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor da minha vida, Rei do universo, e receba agora o descanso na minha alma. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. E comece a orar agora e peça. Deseje de todo o teu coração nesta noite ser curado no seu coração, porque esse Espírito, ele age dentro dos corações de uma forma a levar as pessoas cativas. Humanamente não dá para reconhecer que essa pessoa está nesse cativeiro, porque é um cativeiro espiritual. Mas hoje o Espírito de Deus declara que está quebrando cativeiros na autoridade que há do nome do Senhor Jesus, assim como está escrito em Isaías 61, e o nosso Senhor Jesus recitou Isaías 61 naquela sinagoga para anunciar um tempo de libertação, o tempo de boas novas, o tempo de declaração, de cura, de salvação, de liberdade. Assim eu declaro, nós como igreja do Senhor, o corpo de oficial da igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra, declara que o Espírito do Senhor está sobre nós, e o Senhor nos ungiu para declarar essa boa nova. Aqueles que estão quebrantados, Senhor, olha agora aqueles que estão com seu coração quebrantado. Ora, meu Pai, em nome de Jesus nós declaramos a cura para esse coração. Nós proclamamos a libertação de cativeiros. Eu dou uma ordem na autoridade que há no nome de Jesus. Para cada alma que está em cativeiro de soberba, em cativeiro de altivez, em cativeiros emocionais, em nome de Jesus, nós abrimos esse cárcere agora e nós declaramos: saia para fora, saia para fora. O Senhor Jesus está aí diante deste cativeiro, diante de você, e Ele te dá a mão, e Ele te tira desse local de prisão, onde você estava assolado, acusado, entristecido, talvez subjugado com pensamentos de morte, com pensamentos de destruição, com a sua alma abatida. Agora o Senhor tira você desse cativeiro, dessa prisão. Todas as algemas
armas caiam por terra, pois nós declaramos que é tempo da boa nova, é tempo de você entrar na sua promessa para viver novidade de vida. Oh, em nome de Jesus, e nós ministramos agora sobre a tua vida o consolo. Oh, rabadaxedabassou, assim como nosso Senhor Jesus declarou. Oh, receba agora o consolo, o refrigério para a sua alma agora, em nome de Jesus, pois o Senhor coloca na sua vida, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria no seu coração em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Declaramos que você se levantará nesta noite espiritualmente e será chamado e reconhecido como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a glória dele. Em nome de Jesus, recebe agora a cura interior, a libertação de toda a fortaleza e cativeiro, toda a ação do espírito de Leviatã, do espírito de morte, o espírito de soberba. Denunciamos e declaramos a falência do inimigo. Saia por 7 caminhos, Satanás, na autoridade que há no nome de Jesus, querido, poderoso de Nazaré. Recadarabassou, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém, glória a Deus. Intercessoras podem voltar aos seus lugares e nós vamos com alegria entregar os nossos dízimos e ofertas na casa do nosso Deus, sabendo que ao nós entregarmos, nós estaremos suprindo a casa do tesouro, estaremos abençoando, e assim a casa do Senhor pode estar com as suas luzes acesas, as transmissões da internet, todos os cultos ativados, a água liberada, né, a luz também, e o aluguel pago, todos os compromissos, porque quando nós entregamos ao Senhor é uma semente do reino do Senhor, e assim prosperará em cada área da nossa vida. Levante seu envelope ao alto, em nome de Jesus, e declare comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite entrego a minha oferta, o meu dízimo em tua casa, Senhor. Diga assim com fé: eu peço a ti, ó Pai, feche a boca do devorador, abra as janelas dos céus, derrama as tuas bênçãos sem medida, Pai. Multiplica os meus recursos para a honra e glória do teu nome. Eu peço em nome de Jesus. Levante e continue com seu envelope ao alto. Eu abençoo, Senhor, a oferta do teu povo. Em nome de Jesus, Pai, declaro prosperidade, abundância, avanço, crescimento para um propósito que está no teu coração, meu Pai. Que todos os teus filhos receberem, Senhor, seja para a glória do teu nome e para testemunho às nações. Em nome de Jesus. Amém.